Obrigado, Sr. Presidente. Deputados, eu começava por saudar os representantes da Aresp e dizer-lhe que depois deste conjunto de audições que já foram realizadas, do meu ponto de vista, as questões fundamentais estão claras, mais claras. O que é que o UNICRE e a CIBS aqui colocam, portanto, com toda a força? Aquilo que já aqui foi dito. Elas são muito eficientes e vivem nos limites, portanto, das margens, estão mesmo no limites. O sistema globalmente, ontem o Sr. Professor Vítor Bento, Presidente da CIBS, aqui referiu, o sistema globalmente tem prejuízo. Tem prejuízo. Portanto, como eles, apesar de tudo, CIBS e UNICRE equilibram, é a banca que está a suportar esse prejuízo. O meu colega Fernando Serrasqueiro já aqui referiu, ontem foi-nos dito, por acaso tinha havido 1.300 milhões de euros de custos, suportados em 60%. Portanto, a banca suporta 60% deste prejuízo. É evidente que nós sabemos que há muita maneira de caçar moscas. Portanto, há muita maneira de fazer contabilidades. Falta saber, a banca não nos diz quanto é que de facto poupa com a utilização deste sistema, com a existência deste sistema. E, portanto, certamente que o Sr. Presidente, o Sr. Governador do Banco de Portugal nos esclarecerá em definitivo este problema proximamente. Quanto, de qualquer das maneiras, eu não fujo a dizer aquilo que já disse aqui, assim, numa destas audições. O problema é conhecido dos reguladores, Autoridade da Concorrência e Banco de Portugal. O problema é conhecido e bem conhecido dos governos anteriores, aqui um ex-governante do anterior governo e do atual governo, e já dos anteriores governos, e, portanto, há aqui um problema de decisão política, de vontade política de responder ou não a este problema. Esta é que é a questão que está em cima da mesa, até pela comparação com outros casos, com outras situações, o caso de Espanha, que vocês referem. Mas este problema demonstra, é mais um caso, é mais um exemplo paradigmático, permitam-me o pleonasmo, de como estas questões do crédito, do funcionamento do crédito, dos meios de pagamento, é um negócio demasiado sério e importante para estar na mãos privadas. E de como é que o monopólio privado transforma isto, digamos, numa grande fonte de predação dos setores com menor força económica e política na sociedade portuguesa. O professor Vítor Bento ontem não me quis responder a uma questão sobre a qual ele se debruçou e aprofundou, que é a predação, a captação de rendimento pelos setores não transacionáveis, dos setores transacionáveis, que ele avaliou e calculou. Não foi capaz, não me quis responder à questão de que nestes bens não transacionáveis, nesta captação, estava este serviço financeiro dos meios de pagamento. Mas é uma evidência que esta questão não será num quadro de monopólio privado, como está criado, com todas as pequenas fraturas que este monopólio tenha. Há aqui uma posição dominante, absolutamente dominante, única, do setor bancário, que a inclusão tácita, inevitavelmente, vai retirando aqui assim margens para lá daquilo que seria ajustado ou necessário. Eu gostaria de acrescentar duas ou três questões que decorrem já destas audições. Uma, sobre a qual não fiquei com uma ideia clara, é relativamente ao problema da fixação
destas taxas dos serviços. Porque questionei ontem também o professor Vítor Bento, e ele disse-me que isso resulta das negociações entre os operadores do sistema e portanto, os diversos setores, portanto, concretamente, o setor da restauração. Aqui uma negociação livre de agentes económicos e é o resultado dessa negociação livre de mercado determina os resultados finais destas taxas. Uma segunda era a grande preocupação de que qualquer redução de facto nas taxas de serviço, nestas taxas deste serviço, acabasse não por se transformar, fosse pura e simplesmente absorvida pelo setor empresarial, portanto, neste caso, pelo setor empresarial da restauração, e, portanto, que não tivesse qualquer resultado para os consumidores. Também foi colocada esta preocupação, esta afirmação. Uma última questão, até porque nós vamos, de facto, ouvir aqui a Autoridade da Concorrência. Eu julgo que um dos documentos que vocês hoje nos entregaram foi a exposição feita à Autoridade da Concorrência. Isto é a data, não vejo aqui a data da... Julho de 2007. Junho de... 2007. Portanto, é a queixa, ou a reclamação, a queixa que a Autoridade da Concorrência fecha em novembro do ano passado. Novembro de 2011. Ou não? 4 anos e para decidir sobre o arquivamento. Mas eu continuo de facto sem o acórdão ou a argumentação da Autoridade da Concorrência que encerrou este processo. Pelo menos não está acessível no site da Autoridade da Concorrência. Se nos fosse possível fazer chegar, agradecia. E disse, Sr. Presidente,